Pessoal, trouxe um companheiro aqui para palavra. Quem aqui durante essas 2 últimas semanas ouviu alguma coisa sobre bebê reborn? Faz assim, só para eu saber. Quem ouviu sem a sua vontade? Você não pesquisou e isso aparecia. Meu Deus, né? Tem umas coisas que às vezes você não quer e fica aparecendo na sua timeline ali, vez após vez. Então hoje, se eu ver alguém dormindo no culto, eu vou ter que fazer para você despertar aí. Esse bebê, esse daqui é um filhote reborn, tá? Ele era da minha irmã, mas era do meu pai também quando ele era pequeno. É isso, pai? É? Quantos anos você tinha? Uns 10? Da idade dele? 1 aninho, 2 aninhos? Gente, então esse bebê aqui tem mais idade do que boa parte da igreja, tá? Não vou te explanar, pai. Mas ele já tá até cego, coitado. Tá mal. Pera aí. Eu tinha maior medo dele. Deixa eu ver aqui. Às vezes ele tá enxergando. Ele vai ficar aqui porque vai ser temático para nossa mensagem. Se você não lembrar de nada, que você vai olhar esse cachorrinho em algum momento e vai se lembrar da mensagem. Como a maioria de vocês, essa semana e a última eu fui bombardeado nas minhas redes sociais, ou então num site de notícias, ou na TV, por essa história de bebê reborn, que nada mais é do que uns bonecos mais realistas, né? Se você dá uma estudadinha melhor, e eu parei um pouquinho para pesquisar sobre isso. Como falei, muitas das vezes aparecia sem que eu quisesse, o que era a pior parte. Deixa eu só abrir aqui. Não é que eu ficava assim, nossa, vou dar uma pesquisada sobre bebê reborn. Não, ele aparecia e eu não tinha como fugir, né? Eu passava, mas voltava. E apesar dessas 2 últimas semanas isso ter aparecido muito para todos nós, saiba que isso não é algo que começou nessas 2 últimas semanas. Quem já conhecia dessa história antes dessa última aparecida aí? Você já ouviu dessa história antes? Uma galerinha. Tá. Eu parei para estudar e essa onda do bebê reborn começou na década de 90. Então esse carinha aqui foi um precursor. Ele era visionário, mas ninguém ligou para ele, né, na época. Mas começou na década de 90 nos Estados Unidos, quando eles pegaram bonecas que se fazia normal, né, enfim, todo tipo de boneca, e passaram a dar características mais reais, colocar outro material, fazer algo mais artesanal e mais realista. Até aí, tudo bem, gente, não tem nada de anormal em fazer coleções, né? É verdade que algumas coleções são meio raras, meio excêntricas, vamos botar assim. E aí eu quero a ajudinha de vocês. Tem gente que coleciona camisa de time, tem gente que coleciona imã de geladeira, é bem comum, chaveiro, vamos lá, me ajuda aí, umas coisas estranhas. Eu anotei aqui, figurinha de time de futebol, álbum de futebol. É o que, Biel, que tá falando aí atrás? Cartinha Pokémon, tá bom, beleza, cartinha Pokémon. Moeda? Boa, moeda, cara, isso tem umas horas assim que eu vejo, se você tem essa moeda, ela vale 5 mil reais, aí eu olho as minhas moedas, fica assim, mas nunca deu certo, nunca achei nenhuma que valesse nada. Alguma outra coleção estranha que alguém faça aqui, queira compartilhar com a gente? Não? Nada muito estranho, que você já viu um amigo? Um amigo meu, ele tinha coleção de insetos, então ele tinha uns insetos assim alfinetados. Quando eu morei nos Estados Unidos tinha, e aí alguns podem não gostar muito, ele tinha a coleção de animais que ele caçava, um amigo. Então na parede dele tinha assim vários tipos de animais. Mas fala aí, alguma coleção mais estranha que pode ter? Perfume, tem gente que coleciona perfume, né? De quê? Marca livro? Tá bom, isso aí é uma coleção barata, né? Não gasta muito, é boa. Antigamente se colecionava cartão telefônico que você usava no orelhão, né? Quem aqui já colecionou ou já tentou? Já, Gil? Aí, podia estar rica agora se tivesse guardado. Meu tio, ele tinha uma coleção de canetas. Pô, uma da Bic azul, Bic vermelha, Bic preta, e aí até umas mega caras que tem por aí. Enfim, cada um tem as suas coleções. E tem gente que coleciona boneca, até aí nada demais. Mas, gente, todo problema
aqui acontece quando essa coleção, que é um hobby, é um pouquinho do tema que eu estou só introduzindo, passa a se tornar uma realidade entre os donos de boneco, um pique meio Toy Story, né? Que o boneco ganha vida, ou aquele filmezinho que tinha... Me ajuda aí. Uns soldadinhos e uns monstrinhos que ganhava vida. Qual? Chave mágica, eu acho. Chave mágica? Não sei também. Depois coloca no Google aí, me ajuda aí alguém. Que tinha uns soldadinhos e uns monstrinhos que ganhavam vida, que eram tipo uns bonecos. Mas para você ver a loucura que tá indo, né? Nessa última semana eu vi cada notícia que agora estão discutindo leis para proibirem alguns absurdos, tipo levar o bebê reborn no SUS ou levar em algum atendimento médico. Tinha gente que queria ter prioridade na fila do banco, imagina, prioridade no mercado, prioridade em vários lugares com o seu boneco. Imagina você pegar o BRT de manhã lotado e tem alguém ali sentado na preferencial com o seu bebê reborn. Acho que essas coisas não acontecem no Rio de Janeiro porque não vai dar muito certo. Eu vi um casal que eles contrataram uma advogada porque eles estavam se separando e tinham que disputar a custódia do bebê reborn que eles tinham comprado juntos. Um padre, né, ele falou assim, gente, fez um vídeo sério falando, olha, aqui na paróquia a gente não tá batizando o bebê reborn, por favor, não marque, não traga, e aqui eu vou me juntar a ele e dizer que não estamos apresentando crianças reborn aqui, tá? Então não apareça no próximo culto ou em nenhum culto com elas. Enfim, essa história eu acho que já deu um pouco. Acho que a maioria dela foi para ganhar mídia, para a galera fazendo conteúdo também, né? Mais brincadeira, mas tem gente que leva a sério. Em um lugar, acho que lá no sul, na tua terra, o prefeito falou, se alguém chegar no SUS com o bebê reborn, pode internar essa pessoa e vai ter multa de 10 mil. Acho que ninguém levou também mais, porque tocou no bolso. Mas, gente, brincadeiras à parte, isso é só uma ilustração. Depois você pode falar, Bruno, eu vim aqui para ouvir a palavra de Deus. Meu irmão, Jesus, ele sempre pregou por parábolas, amém? Ele pegava aquilo que era contextual, que estava acontecendo e que todos entendiam e trazia ensinamentos do reino de Deus. E hoje eu quero falar contigo que o problema não é um bebê reborn, mas um crente, um cristão reborn, quando a gente se torna algumas características dessa, uma igreja reborn. E se você não sabe, em Apocalipse 3, me ajuda aí, Tuca, do 1 ao 6, a Bíblia fala de uma igreja reborn, tá? Que é a igreja de Sardes. Depois eu vou explicar um pouquinho, mas tá ali. Vamos ler junto, gente? Ao anjo da igreja de Sardes escreva: eis o que diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras, você tem fama de estar vivo, mas está morto. Vamos ler junto ali? Cadê, Tuca? Volta ali. Vamos ler aquela parte ali, ó. 1, 2, 3 e conheço as suas obras. A gente vai junto, tá? 1, 2, 3 e conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Então a igreja de Sardes, para o nosso culto de hoje, seria essa igreja reborn, que tem a fama, a aparência, o status de estar vivo, mas estava morta e sendo reprovada por Jesus ali. Ele continua falando: esteja vigilante, fortaleça o restante, o que restou e está prestes a morrer, pois as obras que você realiza não são completas diante do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu, do que você ouviu, e preserve essas coisas e se arrependa. Mas se você não vigiar, eu virei como um ladrão, e você não saberá a hora que virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não se contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo, vestidos de branco, pois são dignos. Aquele que vencer será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o nome dele do livro da vida, mas confessarei o seu nome diante do meu Pai e dos anjos. Quem tem ouvidos para ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Até aí. Só para te ajudar um pouco de contexto, a igreja de Sardes, ela ficava perto do que hoje é a Turquia, numa região chamada de Ásia Menor. E ela era uma cidade, Dani, super importante, super rica, cheia de status, até mesmo antes de Cristo, tá?
Pesquisadores afirmam que ela era uma das cidades mais magníficas do mundo nesse tempo. Sendo situada no alto de uma colina, ela tinha muralhas e era fortificada e sentia-se imbatível e intransponível. Então, a própria cidade já tinha um ar de superioridade, porque eles tinham uma cidade murada, eles eram fortes, eles tinham uma posição geográfica muito excelente. E aí eu fui estudar a história dessa cidade. Por 2 vezes ela foi invadida. Uma vez por Alexandre o Grande, ela foi invadida. E como ele fez? Quando os soldados dormiram, porque eles achavam que era impossível ser conquistado. Quando os soldados dormiram, ele cercou a cidade e começou a entrar nas brechas que havia no muro dela. Depois, essa cidade foi invadida mais ou menos da mesma forma. Durante a noite, invadiram ela num ataque surpresa. E na época de Jesus, na época aqui onde essa carta foi escrita, ali para 80, 90 depois de Cristo, essa cidade já não era tão top assim, mas era uma cidade top do Império Romano. Então, essa era uma cidade que tinha esse ar de orgulho, que tinha essa aparência de estar viva, que tinha essa aparência de estar tudo bem, de ter status, de ter grana, de ter fama, de ter proteção, de ter literalmente o respeito das cidades vizinhas, mas ela estava morta. Então, a gente vai entender um pouquinho mais até o final. Mas essa é uma mensagem que Jesus traz para ela, falando, olha, você tem fama, tem aparência, tem status, mas está morta. Se fosse para te definir hoje, seria a igreja de Sardes Reborn. Uma igreja que tem fama, que tem aparência, que tem a celebração de estar viva, mas não está. Gente, quando a gente lê as cartas da Bíblia, elas foram escritas há milênios atrás, né? 2000 anos atrás. Então elas têm uma aplicação para aquele povo, para a galera que ela estava sendo escrita. Mas essa igreja de Sardes não existe mais. Ela se desfez com o passar do tempo. Ela já não, se você for lá na Turquia, tem até um passeio que visita as 7 igrejas de Apocalipse, nenhuma delas existe mais. Então, olha que triste, em algum momento elas foram direcionadas a palavra de Deus para elas, mas se perderam durante a história e já nem existem mais. Só que essa aplicação para eles também vai ter algum tipo de aplicação para a minha e para a tua vida. Tudo que está na Bíblia a gente tira lições para a gente. Então hoje a gente está falando e vai sair daqui, se Deus nos permitir, não como uma igreja reborn, mas como uma igreja viva nele. Posso ouvir um amém? E aí eu trouxe algumas coisas que Deus ministrou ao meu coração, que eu quero compartilhar com vocês. Número 1, a gente começa a se tornar uma igreja morna, ou um cristão morno e morto, ou de plástico, de aparência, quando a gente perde a nossa conexão com o Pai. Esse é o básico, mas gente, às vezes o básico é a primeira coisa que a gente passa a esquecer. Às vezes a gente se lembra de estratégias, de marketing, sei lá, se você tem uma empresa, você tem a tua estratégia de marketing, você tem o teu funil de vendas, você, cara, coloca ads em tudo que é lugar para trazer pessoas para até a tua loja, só que às vezes você esquece o básico, que é o quê? Ser gentil. Não é verdade? Ou não? Quantas vezes, cara, você viu uma promoção numa loja, você, caraca, amei essa loja, amei o estilo, amei como é, mas você chega lá, você é mal atendido, você nem quer mais. Aquilo nem te agrada, o básico foi esquecido. Então, o número 1 para a nossa vida começar a ir embora é quando a gente começa a perder a conexão com o Pai. Porque é nele que está a nossa vida, amém, igreja? É nele, cara. Não é a partir de nós, não é na nossa habilidade, na nossa capacidade. Uma igreja, né, a nossa vida para acontecer, ela precisa de muitas coisas. Planejamento, estratégia, carisma, sei lá, recursos, tudo isso é válido, mas se Cristo não for a nossa rocha, se Cristo não for o nosso fundamento, se o principal não for a nossa intimidade com Deus, em algum momento da nossa vida a gente se desvia. Em algum momento da nossa vida, essa fonte seca. Gente, deixa eu tentar explicar um pouco melhor. Cristo é a fonte, tá? Enquanto a gente está próximo, enquanto a gente está nele, esse rio flui de nós. E flui e não para. Bruno, como é que às vezes você consegue pregar e pregar no outro dia, pregar no outro dia? É porque eu estou perto da fonte. Isso vai me alimentando, isso vai me deixando cheio e aí eu consigo transbordar. Só que se uma fonte seca, a água não acaba no mesmo segundo. Ela continua ainda. O rio que ela jorrou até ali continua.
E é por isso que tem muitos de nós que às vezes a gente faz ministério, às vezes a gente faz a nossa correria com o resto do que um dia já fluiu, mas a gente não está sendo renovado. E um dia isso acaba, gente. Amém? Vocês estão entendendo? É por isso que muitas vezes alguém é usado por Deus, é usado por Deus, é usado por Deus. E aí você vê o cara envolvido num pecado inimaginável. Você fala, cara, como essa pessoa conseguiu mergulhar tão fundo nesse problema? É porque em algum momento ela abandonou a fonte. E igreja, Deus está falando conosco aqui, pode nos faltar tudo, mas que nunca nos falte o centro na presença de Deus, amém? Que nunca nos falte essa proximidade da fonte de águas vivas. Ele usa você, mas nunca é você. Você só faz as coisas boas, você só é usado da maneira que é porque a fonte está fluindo. Se Deus tirar o seu fôlego, se Deus tirar o seu toque, se Deus tirar as suas águas de dentro de nós, nós não somos absolutamente nada. Então cuidado, porque a gente pode caminhar um tempo. A galera até fala isso de algumas estrelas que a gente vê, né? Você ainda vê ela, mas ela já é uma estrela morta, só que ainda está ali acontecendo o brilho dela. Que em nome de Jesus nós possamos ser sempre luz do mundo, amém? Não uma luz que é, sabe, uma lembrança de um passado que foi bom. Deus não te chamou para que você seja um museu, uma lembrança de um passado que foi bom. Deus te chamou para que sejamos templo do Espírito Santo. E nesse templo há uma chama que está acesa 24 horas por dia, amém, igreja? Não é uma lembrança, não é uma história do que Deus te usou, beleza, maravilhoso, mas Deus quer fazer algo na minha e na tua vida agora. Então não se afaste da fonte, não se afaste da essência, não se afaste de Jesus, não se afaste da melhor parte. Quando a gente olha a vida de Jesus, Karine, nem ele negociava o seu tempo de estar perto de Deus. Imagina, Jesus estava ali, a galera, Jesus, eu preciso de um milagre, Jesus, a minha mãe está doente, meu pai está doente, Jesus, não tem comida na minha casa, Jesus, isso dali está acontecendo, isso dali está acontecendo, e aí você vê, e Jesus se retirou para orar. Galera, às vezes tem alguém, essa pessoa está endemoniada, está não sei o que, e Jesus, vai estar aí amanhã, deixa eu ir para perto da fonte, deixa eu receber de Deus, porque se a gente não recebe uma hora, não temos nada para dar. Então eu quero te encorajar a ser como Jesus, que não negociava o seu tempo de intimidade com Deus, amém? Muitas coisas importantes, é verdade, cara. Arruma tempo para Deus na tua rotina. Bruno, mas eu não tenho uma... Começa com 10 minutos, começa com 15 minutos. Se você coloca um louvor, 2 louvores, já deu 15 minutos. Lê a palavra, tenta tirar um tempo para Ele. Com o tempo você vai criar gosto, fome por isso. Se Deus permitir, aumenta esse tempo com Ele. Mas não negocie um tempo de intimidade com Deus, cara. Coloca na tua agenda mesmo, igual você coloca academia, igual você coloca trabalho, igual você coloca, sei lá, as tuas reuniões. Coloca assim, reunião com o Criador do Universo. Te garanto que nenhum outro tópico, nenhum outro título de reunião vai ser mais importante do que isso. Então, uma das maiores passos para uma igreja se tornar uma igreja reborn é quando ela perde a sua conexão com o Pai. É quando a gente toca porque a gente sabe tocar. A gente prega porque já sabe mais ou menos como pregar. A gente, sei lá, dá um sorriso porque você sabe sorrir. Não, precisamos de ter essa fonte fluindo em nós. Igreja, por que outro texto que me marcou muito está no Evangelho de João? Eu separei aqui todo para ler, eu acho que é o verso 14. Tuca, coloca ali para mim, João 1,14. Fala assim: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Olha isso, eu amo esse texto. Jesus, que era a palavra, quando Deus falava assim, que haja luz, esse haja de Deus era o próprio Cristo. E ele fala, aquele que era a palavra se tornou carne e viveu entre nós. A gente viu a sua glória, glória como unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, ao contrário da igreja reborn, que é viva, que é de carne, que é feita de pessoas e começa a se transformar numa igreja de plástico, numa igreja histórica, numa igreja que um dia aconteceu, Cristo, ele é o verbo de Deus que encarna. Jesus, gente, ele é em algum momento, né, e por todo o século, ele tomou a forma humana. Então não é que Jesus ele ficou alheio aos nossos sofrimentos, às nossas dores. Ele veio nos ensinar o que era ser uma pessoa viva com essa vida em abundância. Então hoje eu quero
orar, Senhor, e te pedir, nos enche dessa vida que vem do alto, Pai. Não queremos um evangelho que é teórico, que é só de palavras, mas um evangelho que é poder de Deus e nos traz vida, Pai, em nome de Jesus. Pessoal, um outro ponto que Deus falou muito comigo, que é o caminho para se transformar numa igreja reborn, é quando a gente perde a conexão e interação uns com os outros. É quando a gente começa a se isolar. É quando a gente começa a encarar a fé como se fosse algo só pessoal, particular e que não toca o outro. Eu até vi um vídeo de um influenciador aí falando, cara, eu sou cristão, mas eu não vou na igreja. Se a igreja fosse só eu oraria todo dia. Mas eu não gosto muito de gente, eu não sou muito social. Meu irmão, mesmo que você seja a pessoa mais antissocial do mundo, Deus, Ele quer você inserido no corpo de Cristo, amém? Deus, Ele quer você ao redor de pessoas. Às vezes você ora, meu Deus, como eu preciso de mais paciência, me dá paciência. Como é que Deus vai desenvolver paciência na tua vida? Colocando um chato do teu lado. Aí não sei se é justamente essa pessoa que está aí do seu lado, né, que você veio acompanhado no culto. Pode ser, pode não ser, não vamos criar causos aqui. Mas se você pede amor, Deus vai colocar ao teu lado gente que precisa ser amada. Você está entendendo? Às vezes Deus vai colocar uma situação para que você possa ser a própria resposta da tua oração. Deus, eu quero mais recursos, Deus vai te provar colocando alguém que precisa ser ajudado do teu lado. E aí você fala, caraca, eu posso ser generoso aqui, eu posso auxiliar aqui. Olha o que a Bíblia fala. A gente já leu esse texto, 1 João 3,18. Fala assim, filhinhos, não amemos de palavra nem de boca para fora, mas com ações. Repete comigo, com ações. Isso é, amemos verdadeiramente. Depois João também vai ensinar, assim, no capítulo 4, do 16, ele fala, assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus permanece nele. Dessa forma, o amor é aperfeiçoado em nós para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque nesse mundo somos como Jesus. No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, ou lança fora todo medo, porque o medo implica castigo. Aquele que tem medo não foi aperfeiçoado no amor. Ele está falando em relação à presença de Deus, que é uma dualidade. A gente tem que temê-lo porque ele é grande, santo, poderoso, mas a gente também tem um convite de amor em sua presença, de sermos amados e podemos nos achegar à sua presença. Então ele fala, quando o amor é aperfeiçoado, Deus lança fora todo medo. Só que aqui tem uma frase que eu queria que talvez não tivesse na Bíblia. Ele fala, se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão é mentiroso. João, estava lindo ali você falando, Deus é amor, quem ama a Deus, Deus o ama, Deus fica nele, eu fico em Deus. Estava lindo ali, estava poético, só que aí ele termina falando, se alguém afirma, eu amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu esse mandamento, quem ame a Deus, ame também o seu irmão. Bruno, mas e aquele irmão? Ame também o seu irmão. Bruno, mas essa pessoa é muito difícil, muito cabeça dura, ela só vem com umas teorias nada a ver. Ame o seu irmão. Bruno, essa pessoa me testa, me leva no limite, não sei o quê. Ame o seu irmão. Posso ouvir um amém, gente? Carol, ame o seu irmão. Mateus, ame a sua irmã. E por aí vai. Os da fé também. É muito fácil ser uma igreja reborn. É muito fácil ser um cristão reborn. Eu, e ficar assim. Você se coloca num lugar, né, dessa igreja reborn, desse cristão, dessa forma que a gente está falando hoje, de não amar ninguém difícil. Gente, amar quem é gente boa é fácil. Jesus, ele fala isso, olha, que valor há se você ama o teu amigo, se você ama quem você gosta de passar tempo junto. Ele te chama no nível mais difícil de desafio. Ama os teus inimigos, ora por ele, abençoa aquela pessoa que você não quer ver nem pintada de ouro. Eu uso muito essa estratégia. Quando eu estou com raiva de alguém, quando eu estou com ódio de alguém, eu dobro meu joelho e oro por essa pessoa. Eu falo, Deus, abençoa ela, cuida dela, cuida da família, prospera, tira os demônios dela, Pai, Senhor, age na vida dessa pessoa. Então, se algum dia eu falar que eu estou orando pela tua vida, tomara que não seja esse cenário, outro cenário. Mas para quem eu estou meio com raiva, assim, eu também faço isso. Mas a gente, o cristão reborn, ele não quer amar ninguém que é difícil.
Sendo que, irmão, se a gente analisar a tua vida, com certeza você é alguém difícil que foi alvo de um amor grandioso do nosso Deus, amém? Todos nós temos as nossas dificuldades. Todos nós, se formos esquadrinhados, analisados, temos as nossas esquisitices, temos os nossos pecados, temos os nossos erros. O cristão reborn nunca se coloca de lado, nunca nega as suas vontades. Nunca, Felipe, para fazer algo para o outro. Sendo que até mesmo para que você ouvisse a mensagem, alguém teve que negar o seu conforto, negar, sei lá, o seu prazer, negar alguma coisa para que pudesse te anunciar a mensagem. O crente reborn nunca dá, só quer receber. Ele entra por essas portas, domingo a domingo, ou vai em outras igrejas e quase que abre uma boca, abre os braços e fala, eu vim para receber, eu vim para receber. Irmão, nós fomos chamados para dar, posso ouvir um amém? A Bíblia vai falar, olha, melhor coisa é dar do que receber. Bruno, eu duvido que melhor é dar do que receber. Comece a dar que você vai ver o prazer que há nisso. Comece a ser generoso, comece a entregar aquilo que Deus fala contigo para você ver o prazer que há nisso. Então cuidado se você não está se tornando um cristão, um crente reborn que só quer, venha a nós, mas ao vosso reino nada, como dizem por aí. O cristão reborn, Fagner, ele é lindo por fora, mas vazio por dentro. Ele aparenta que tá bonito, tudo bem que esse aqui já tá baleado, tá cego, coitado. Mas os da galera dessa semana, lindos, cara, tinha uns que eu ficava assim, será que isso é real? Não, dá vontade de encostar assim. Mas e aí? Lindo por fora, vazio por dentro. Todos eles, se você abrir, vazio por dentro. E essa não pode ser a figura de alguém que está caminhando com Deus, irmão. Se você está aqui hoje, saiba que Deus é especialista em nos preencher. Posso ouvir um amém? Saiba que Ele é mestre não em trabalho de maquiagem, em um trabalho superficial. Deus não tem uma clínica estética, eu gosto de dizer. Deus ele tem um centro de cirurgias, onde Ele muda coração, muda a essência, muda a mente, muda o nosso interior. E isso transparece por fora. Tem um monte de gente aí fazendo cirurgia para se sentir bem, quando a Bíblia fala assim, olha, quando a presença de Deus está sobre alguém, isso até formoseia o rosto dela. A pessoa fica até mais bonita. É por isso que muito casamento acontece, cara. O cara não era bonito, mas ele tinha Deus, e aí a menina acha que ele era lindo. Ela, caramba, esse cara é muito lindo. Ou vice-versa, né? Também acontece do outro lado. Porque a presença de Deus embeleza, gente. Então saiba, muito mais interessado do que mudar a tua estética, muito mais interessado do que mudar a tua roupagem, muito mais interessado do que mudar trejeitos, Deus quer mudar a nossa essência. Posso ouvir um amém? Eu falo isso e eu gosto de bater nessa tecla, porque Deus não veio para que eu e você nos tornemos bonzinhos, seres humanos adestrados. É lógico que Ele vivendo em nós daremos bons frutos, mas a mensagem do Evangelho é Ele pegando gente morta em seus pecados e nos levando a sermos vivos em Cristo Jesus, amém? É além do que uma mudança moral apenas. Se você acha que o Evangelho é só uma cartilha de pode ou não pode, você está conhecendo apenas a religião, porque o Evangelho é a vida de Deus entrando dentro de nós. É pegar um bebê reborn, um cachorrinho reborn, vazio, sem vida, cheio de aparência. A igreja de Sardes que aparenta estar viva, mas está morta. E aí depois de um encontro o coração começa a bater outra vez. Sabe aquelas cenas de UTI onde o coração está falhando e aí vem um choque? É esse choque que o Evangelho faz em nós e nos traz vida outra vez, amém? Então cuidado, porque a religião ela nos leva a um lugar só de aparência. Ela maqueia aquilo que nos falta com aquilo que parece belo. O crente reborn, ele tem respostas sempre prontas. E aí, cara, você tá bem? Tô bem, tô ótimo, cara, a vida é um caco. E aí, como é que tá em casa? Não, tá mil maravilha, parece que a gente tá na mesma lua de mel, casado há 20 anos, que você vai ver, na real tá tudo... A gente aprende a botar máscaras. Eu não quero isso diante de Deus, amém? Eu quero o dia que, mesmo sendo o pastor dessa casa, se eu estiver longe, se eu estiver precisando do toque dele, eu quero ser o primeiro a me ajoelhar na sua presença. Eu quero ser o primeiro a rasgar o coração. Eu quero ser o primeiro a falar, Senhor, como preciso da tua misericórdia sobre a minha vida, Pai. Gente, pedir ajuda
Todo mundo tem dia bom, dia mal, estação boa, estação mal. Eu tenho, você tem. O que não podemos é vivermos sozinhos. O que não quer o próprio Deus sobre nós é que atravessemos essas estações sozinhos. O crente reborn é assim, ele só fala o que tem que estar falando. E aí, cara, você está bem? Tô bem. Mentira! E aí, tá conseguindo se envolver com Deus? Pô, tô, dá mil maravilhas, quando às vezes é mentira. E aí, como é que tá? Tá feliz, cara? Te dá um sorriso, mas por dentro tá cheio de ódio de você, cheio de raiva, amargurado. Caraca, esse cara entrou na igreja agora e tá casando, eu já tô aqui na igreja há mó tempão, meu Deus, por quê? Deus está procurando pessoas reais, gente. Pessoas falam, Senhor, hoje não dá, hoje tô mal, me ajuda. Pastor, hoje tive uma semana horrível, puxa, me ajuda, vamos orar junto. Vamos, cara. Cara, tive pensamentos horríveis, nossa, é mesmo, seja bem-vindo, todos os seres humanos têm, mas vamos ir até Deus que nos purifica a nossa mente, o nosso coração. Tem muita gente que se acha desqualificado porque se faz um inventário. Quando Deus te dá uma promessa, Ele não está olhando as tuas qualificações para ela. Ele está olhando Cristo vivendo dentro de você, amém? Declara assim comigo, Cristo vive em mim. Mais uma vez, Cristo vive em mim. Só mais uma vez, gente, Cristo vive em mim. Boa, Enzo, isso aí. Então o crente reborn é assim, gente. É tudo aparente. Não tem conexão com aquilo que Deus está fazendo. É desafiador, sim. Cara, a gente, especialmente na igreja, cara, de repente no teu grupo de amigos, você tá ali num grupo mais homogêneo, na galera que curte as mesmas coisas que você. Aqui tem gente totalmente diferente que talvez você nunca sentaria do lado dessa pessoa, mas tem um imã, uma atração que é infinitamente maior, que é Jesus Cristo, nosso Senhor, amém? Então essa é um dos desafios para que a gente nunca se torne um cristão reborn. Uma outra coisa que Deus falou muito comigo depois que eu vi um meme, que foi assim, 2 bebês reborn que tinham crescido. Aí um tinha virado manequim de loja, aí a mulher tava achando, olha só, eu cuidei dela quando era pequena, agora ela venceu na vida e tal, tipo de manequim. E o outro era falando, olha, a vida de bebê reborn quando cresce não é fácil. Aí era um bonecão na estrada assim, que ficava assim, não sei quem viu. Tipo sinalizando a estrada. Mais um ponto que Deus falou muito no meu coração é que o crente reborn não quer crescer nunca. Né? Aquele bonecão fica assim, quanto tempo, pai? Não vamos falar a tua idade não, mas desde que ele tinha 1 ano, olha ali, os cabelos já foram, tudo já foi, e o bonecão tá aqui. O crente reborn, ele não quer crescer nunca. Gente, a gente está cheio dos bebês aqui na nossa igreja. E bebês verdadeiros, a gente vai carregá-los com muito amor. A gente vai cuidar deles, vai nutrir eles. Então, por isso, eu sei que às vezes pode ser meio irritante um bebê chorando no culto, mas pense no papai e na mamãe que está se separando, se dedicando para vir, para ouvir uma palavra de Deus, amém? Seja você o primeiro a falar, cara, quer que eu segure ele um pouquinho? Quer que eu cuide aqui? Vai ali adorar, vai ali ouvir a palavra. Vamos ter essa cultura no nosso meio. Isso se o papai deixar também, não vai agarrando o bebê de gente que às vezes não deixa. Mas, quando eu estava preparando essa palavra e isso veio falando, bebês pequenos a gente carrega, tranquilo. Agora vem cá, Tuca, me ajuda aqui, rapidinho. Deixa eu tentar... Segura aqui, Felipe. Gente, eu trouxe meu bebê pro culto. Dá uma papinha aqui pra ele, mamãe. Vem cá. Tá, vem cá. Ó. É ridículo. É uma anomalia. É algo bizarro. Imagina, eu vou pra escola dele e falo, gente, olha, o Tuca chegou na escola. Nunca mais, já tem que trocar ele de escola, ia sofrer bullying. Os bebês verdadeiros, a gente vai carregar com muito amor, a gente quer isso. Mas tem um texto na Bíblia que olha o que fala assim. Eu não anotei. Não, anotei sim. Hebreus 5, do 11 ao 14. O escritor de Hebreus, fala assim, quanto a isso, que era um povo ali, quanto a isso temos muito o que dizer. Coisas difíceis de entender, porque vocês se tornaram negligentes para ouvir.
Crescimento na Bíblia nunca é atrelado à tua idade. Você pode ter aqui, cara, sei lá, uma idade de 30, 40, 60 anos, mas você pode ser um bebê na fé. Porque a Bíblia fala, todo mundo que conhece o Evangelho precisa nascer de novo. Então, às vezes, tu pode ter doutorado, às vezes você pode ser, cara, um juiz do STF, às vezes você pode ser um mega empresário, mas quando você vem no Evangelho, você precisa nascer de novo. Então esse é até um cuidado que muitas igrejas não têm, é que às vezes o cara se converte ontem e por ele ter alguma visibilidade, algum apelo, já colocam essa pessoa para ensinar, como se ela tivesse essa capacidade, quando na verdade é uma falta de cuidado. A gente precisa cuidar dos bebês, proteger eles, gerar eles, para no tempo certo eles serem muito usados por Deus. Mas olha aqui o que o escritor fala, embora a essa altura vocês já devessem ser mestres, precisam que alguém ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite, não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. No entanto, o alimento sólido é para maduros, os quais, pelo exercício constante, se tornaram aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Então o escritor de Hebreus está ali querendo falar para eles, eu queria ensinar para vocês coisas mais profundas, mas eu estou tendo que pisar aqui no freio, porque vocês ainda não têm a capacidade, a maturidade para isso. Eles eram uma igreja, um povo de crentes reborn, não cresciam. E por que eu falo isso, gente? Se você está aqui, saiba que você pode orar. Posso ouvir um amém, gente? Tem gente, graças a Deus não tem acontecido, mas teve uma época que a galera vinha, ora isso. Aí no outro domingo, ora por isso. Aí no outro domingo, ora por isso. Eu falo, peraí, você também está orando ou só eu que estou orando por isso na tua vida? Porque se você é um filho de Deus, você pode orar. Você pode ouvir ao Senhor. Você pode entrar na presença de Deus. Não espere da gente um pastoreio que vai ser muito polido no sentido de, cara, não, eu quero que você seja um bebezinho para sempre. Eu e Rita, a gente não tem nenhuma carência nesse sentido de ter liderados, ovelhas codependentes da gente. O que eu quero é você crescendo em maturidade, ouvindo a voz de Deus. Posso ouvir um amém? Sendo íntimo dele, poder falar, pastor, ouvi isso de Deus e eu senti, caraca, isso confirma no meu espírito. Vai lá, Deus vai te usar, vai te capacitar, vou estar te cobrindo em oração, sim. Mas que você seja alguém que sabe entrar na presença de Deus, que estuda a palavra de Deus, que conhece a palavra de Deus. O crente reborn, ele quer ser carregado quando foi chamado para carregar o fardo uns dos outros. Olha o que Gálatas 6:2 fala, levem os fardos uns dos outros e assim cumpram o mandamento de Cristo. O crente reborn quer ser levado para todo lado. Me leva ali, pastor. Igreja, poxa, vocês vão ali, me leva. Irmão, tu não entra no céu na aba de ninguém, não. Cada um entra no céu sozinho. Mas meu pai é crente. Glória a Deus. Minha mãe é crente. Meu bisavô, meu tataravô. Se tu não for crente, não adianta. Então o crente reborn, ele não cresce e quer sempre ser levado na aba. Foge das responsabilidades. Sabia, cara, hoje para você se destacar, tu não precisa ser muito excelente. Seja responsável e faça o básico. Você já vai estar na frente de 90% da nossa geração. Se você, de verdade, só fazer... Bruno, o que é o básico? Chega no horário, não chega atrasado, sai no teu horário. Seja um pouco proativo. Tenta ver necessidades que não foram faladas. Cara, só nesse pouco já vai ter uma diferencial muito grande na tua vida. Mas a gente vê uma geração de crentes que não querem responsabilidade. É por isso até, que às vezes eu acho que alguém chega, pastor, ora por isso, porque se não acontecer a culpa é do pastor. E não minha, que não me engajei, ou sei lá, não entendo que não era vontade de Deus. Pastor, vem cá e ora pelo meu negócio. Você precisa ungir, você precisa orar. Tá, eu posso fazer, mas... você também pode fazer, você sabe disso, né? É uma transferência de responsabilidade. Não, o pastor não aconselhou o nosso casamento, por isso ele acabou. Não. É uma construção daquilo que vocês têm feito e às vezes o aconselhamento é a última medida ali, um atendimento de emergência. Mas, igreja, eu sinto isso como um mandato de Deus pra gente, não fuja de responsabilidades, amém? Em tudo, gente, no trabalho, na igreja, nos relacionamentos. Eu sei que tem muita gente nova aqui e crescer é desafiador. Nos Estados Unidos tem uma nova palavra, que eles estão criando, já usam lá, que é adulting, que é
virar, né, ficar adulto, adultecer, vou traduzir aqui. Aí um carinha chegou, pai, adulting is hard. Ele tá falando, cara, adultecer, ficar uma pessoa adulta, sair de jovem, adolescente para um adulto é difícil. E aí o pai começa a brincar com ele, falando, é difícil pagar as contas, é difícil você estar num casamento, é difícil ter responsabilidade. Aí o pai começa a brincar com ele. Mas eu tô falando tudo isso, gente, porque é no amadurecer que a gente vive as plenitudes da promessa de Deus. Tem um texto na Bíblia que é muito forte, ele fala assim, olha, está em Hebreus também. O herdeiro, fica aqui comigo, quem está aqui comigo, ninguém dormindo. Ele fala assim, olha, o herdeiro, enquanto ele é menor de idade, ele nada difere de um escravo. Ele tinha tutores naquela época. Imagina aí que você tem, né, não sei aqui quantos tem essa profissão herdeiro, não foi a profissão que eu tive, gostaria. Mas se você fosse um herdeiro, mega fortuna, naquela época especialmente, se você era menor de idade, fala que não tinha diferença de você ser um escravo. Porque até você atingir a idade estipulada, esses recursos ficavam no cuidado de um tutor, ficavam no cuidado de um administrador. E aí ele fala então isso, olha, enquanto você não amadurece, você não tem acesso pleno às promessas de Deus. É igual alguém que tem 12 carros na garagem, mas não tem habilitação. Tá ali, tudo que ele precisa tá ali. E igreja, eu sinto isso de Deus, tudo que precisamos está ali nele. Mas muitas vezes precisa do nosso amadurecimento, amém? A gente fica, Deus e as promessas, Deus, porque isso não acontece? Porque aquilo não acontece. Deus está talvez te forjando, te amadurecendo. Deus está procurando por uma geração que diga, eis-me aqui para responsabilidade. Porque para emocionalismo, eu sei que a nossa geração é boa de falar eis-me aqui. Nos congressos, naquele fogo, na paixão, num apelo de final de culto, você fala, eis-me aqui, Senhor. Aqui está a minha vida, faz com ela o que o Senhor quiser. Chega na terça-feira e já não faz mais sentido. Então o chamado de eis-me aqui, ele tem que ser sempre acompanhado de um posicionamento de eu vou perseguir essas promessas. Sabe essa palavra? Quem já ouviu esse termo, né? É muito cristão. Eis-me aqui, né? Tem muitas músicas. Quando um dos momentos que ele aparece é quando Deus chama Abraão. Fala, Abraão, me entrega Isaac, né? E Abraão responde assim, Hinene, que é essa palavra, eis-me aqui. E aí o texto fala, de manhã cedo, no dia seguinte, Abraão foi levar Isaac. Então, quando ele ouviu, o eis-me aqui foi, eu vou fazer o que o Senhor está chamando. Tem uma palavra que eu amo em hebraico, que é essa, que é até a capa do meu iPad, que se chama Shema, que é até quando o grande mandamento, que é amar a Deus acima de todas as coisas, ele começa com isso, ouve, ó Israel, Shema, né, que é ouvir. Só que pra gente, a gente pensa ouvir, Lari. Para Deus, essa palavra Shema é ouvir, é hear, obey, é ouvir e obedecer. Não tem distinção de ouvir e vou pensar se vou te obedecer. O Shema, né, esse ouvir a Deus, no contexto hebraico da palavra é ouvir e obedecer. Como se fosse junto, ouvir e obedecer. Escrever a palavra totalmente junto, não tinha distinção. Eu sei que para nossa realidade, muitas vezes de uma igreja reborn, de um cristão reborn, a gente ouve, pesa, pensa, considera, olha as outras opções. E se for talvez uma boa ideia, a gente obedece. Não é isso que Deus nos chamou. Mais uma vez, Deus está procurando uma geração que diga, eis-me aqui. Mas até para as responsabilidades que Deus coloca sobre nós. Amém, gente? Posso ouvir um amém? Espero estar conseguindo ser claro naquilo que Deus quer falar com a gente. Então, beleza, Bruno, tudo isso que você falou eu consigo entender. Um cristão reborn, ele tem algumas características, tá? Ele se desconecta da fonte de tudo, que é o Pai. Ele se desconecta da igreja. Ele pensa que pode amar a Deus sozinho. Quando Deus fala, olha, se você ama a Deus, mas não ama o seu irmão, a conexão está quebrada. Você não entendeu. Não dá para amar a Deus a quem não vemos, se não amamos o irmão a quem vemos. Tiago fala assim, olha, se alguém está passando fome e vem até você e você só fala, olha que Deus te abençoe, você podendo alimentar essa pessoa, você fez errado. Ele fala, a tua fé tem que ser acompanhada de obras, a tua fé tem que ser acompanhada de frutos.
Então o cristão reborn, mais uma vez, se desconecta do Pai, se desconecta dos outros, resiste a crescer, resiste a amadurecer, resiste à responsabilidade de Deus sobre nós. E qual é o antídoto para tudo isso, gente? Qual é a resposta para um cristão, para uma igreja reborn como a igreja de Sardes, que tinha fama e aparência de estar viva, mas estava morta? O antídoto de tudo isso está no Espírito Santo de Deus. Nada pode nos vivificar que não seja o próprio Espírito Santo. Posso ouvir um amém? Mas não se iluda. Não existe igreja perfeita, não existem pastores perfeitos. A proposta nossa aqui não é ser perfeito, é ser santificado. Fala assim comigo, Deus, vamos lá gente, com fé, Deus espera santificação e não perfeição. Mais uma vez, santificação e não perfeição. O que significa? Vamos ser um povo vibrante, vamos ser um povo apaixonado por Ele, vamos ser um povo que buscamos a palavra, que buscamos a sua direção, que buscamos tudo aquilo que Deus quer de nós. Vamos ser um povo que não tem medo de se arrepender, de falar, poxa Deus, achei na melhor das intenções que essa era a melhor direção, não é? Então deixa eu voltar para mais perto de você, só não quero sair da fonte. Bruno, mas a gente investiu tempo, investiu dinheiro, investiu visão, investiu pessoas em ir nessa direção, irmão. Cada passo que a gente dá para um lugar que Deus não está, é um passo mais longe. Às vezes o lugar mais perto do centro da vontade de Deus se chama arrependimento. Porque se Deus está ali e você só quiser ir para cá, porque você já está indo, você só vai para mais longe dele. Arrependimento muitas vezes é o que nos leva para perto dele. Foi isso que Deus falou para a igreja de Sardes. Ele falou assim para essa igreja: seja vigilante, vigia, cuidado, tenta não perder as coisas, não se anestesie. Igreja, cuidado para não ficar anestesiado. Os tempos são para nos anestesiar, cara. A gente vê tanta desgraça que a gente não consegue mais se compadecer. A gente que é carioca, a gente vê, pô, se você abre as notícias, tiroteio no morro tal, tiroteio no outro morro, você passou na linha amarela, fechou a linha amarela. Isso acontece tanto que a gente normalizou. Eu estava vendo uma entrevista de um jogador de futebol e atrás, e ele lá, não, o Vasco jogou muito bem, não sei o que, era um jogador do Vasco mesmo. Aí eu falei, gente, eu já ia estar no chão, eu ia, sei lá, fugir um pouco, mas ele continuou ali. Vigia. O próprio Jesus falou para essa igreja: seja vigilante, seja atento, esteja presente. A gente vive numa época onde o amor é líquido, onde eu amo por interesses, onde eu amo por network, onde eu amo por fluidez. E Jesus falou assim, o Jesus através do apóstolo João falou: olha, não ame da boca para fora, mas ame de verdade. Ame de verdade. O que é amar de verdade, gente? Às vezes é um abraço, mais do que falar, vou orar por você. Tá, pode passar um tempo junto. Isso que a gente faz de levantar uma oferta para as mães, para os pais que estão tendo neném, para os casais que estão casando, é uma tentativa disso. Mais do que amar de boca, ame de verdade. A gente vive nisso, cara. Os relacionamentos são de plástico em todos os lugares. Onde a moeda do nosso tempo é influência, onde a moeda do nosso tempo é, vou me relacionar, mas o que você tem de melhor? Tem umas coisas que na igreja que parte o meu coração. As pessoas em alguns grupos de liderança, elas falam, não, eu quero que você seja o meu discípulo. E quem elas escolhem? As pessoas mais qualificadas, que todo mundo apostaria as fichas nele. O cara que mais queima, o cara que mais lê a palavra, o cara que mais adora, e glória a Deus por isso. Mas quem eram os discípulos que Jesus escolheu? Os mais improváveis. Aqueles que ninguém escolheria. O Pai foi lá e escolheu. Então, se eu só escolho quem está dando certo, não é investimento, não é uma aposta, é quase algo muito certo. Não precisa fé nenhuma. Alguns de vocês aqui não precisam de fé quando eu olho para vocês. Eu sei que vocês podem ouvir a Deus, mas eu tenho orado para que Deus envie para nós pessoas que precisamos
ter fé, de olhar para ela e falar: Senhor, me mostra que o Senhor pode fazer algo bom na vida dessa pessoa. Me deixa acreditar naqueles que já foram desacreditados pela família, pela igreja, pelos amigos, por todo mundo. Alguns de vocês aqui é fácil acreditar em vocês, cara. Vocês são bonitos, têm recursos, alguns conhecem muito a Deus. Eu creio que Deus vai enviar para esse lugar pessoas onde a gente vai investir o nosso melhor em gente improvável. Vocês estão comigo nessa? Onde a gente vai investir o nosso melhor em pessoas que outras igrejas falaram: não. Em pessoas que passaram anos, às vezes, em outras igrejas e se sentem como: poxa, por que não investiram em mim? Por que não acreditaram em mim? Se você é um desses aqui, welcome, seja bem-vindo, que essa seja sua casa. Mas eu sinto isso. Uma igreja de verdade, os seus relacionamentos não podem ser de plástico. E eu não estou te pedindo para ser melhor amigo de todo mundo aqui, mas que o tempo que você tiver com cada um aqui, tenta estar ali. Tenta ser de verdade, tenta ouvir, tenta ser quem Deus quer. A gente já está terminando e o pessoal do louvor pode vir voltando. Uma igreja de verdade é uma igreja autêntica. E esse é um desafio, tá, gente? Porque conforme o tempo passa, conforme as coisas vão se estruturando, é mais fácil a gente se institucionalizar, a gente começar a criar métodos, barreiras para tudo. Mas como a gente se esconde disso? Qual é o antídoto para isso? O antídoto é: o Espírito Santo continua sendo o nosso guia. Posso ouvir um amém? Que o Espírito Santo continue sendo o nosso guia. Essa noite Deus veio através de uma parábola, tá? Isso, claro, é um exemplo, uma metáfora daquilo que está muito atual nos nossos dias, são os bebês reborn, para que a nossa fé não se torne de plástico, para que a nossa fé, para que a nossa vida em Deus não se transforme em algo vazio, para que não tenhamos apenas aparência para lhe oferecer. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus está aqui, igreja. Seu Espírito está aqui. Aleluia. Deus não está nem aí para nossa aparência. Durante toda a Bíblia você vê Ele escolhendo improváveis, renegados, asilados, pessoas que foram colocadas de lado. O vê deixando 99 para buscar uma que se perdeu. O vê ao lado dos leprosos que eram marginalizados. O vê sentando com prostitutas que eram totalmente afastadas da sociedade. Quando Deus chama Davi, ele fala assim: olha, o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Então, igreja, o chamado nessa noite é para que não sejamos um cristão, uma igreja, um povo reborn, mas que sejamos autênticos, verdadeiros filhos e filhas de Deus, amém? Quero te convidar a ficar de pé no teu lugar, a gente vai adorar. E a gente vai orar por isso, para que Deus imprima ainda mais essa verdade no nosso coração. Pai, obrigado pela Tua palavra que é rica, que é viva, eficaz, que é atual. Ao ouvirmos sobre uma igreja que tem aparência de estar viva, mas está morta, num texto de 2000 e poucos anos atrás, como parece atual para a gente hoje, Pai. E o que eu te peço é: deixa-nos encontrar a mesma solução. Se alguém perguntasse a fórmula secreta, eu diria: a fórmula é a mesma pelos séculos dos séculos. Jesus Cristo é a resposta. Jesus Cristo é a fórmula secreta. Jesus Cristo é a estratégia. Jesus Cristo é a vida da igreja. Jesus Cristo é a vida do crente. Jesus Cristo é o fogo do nosso altar. Jesus Cristo é a paz da nossa tempestade. Jesus Cristo é a calma na nossa turbulência. Jesus é a resposta. Sempre foi, sempre será e eternamente será.